Muitos clientes nossos têm dúvidas com relação a qual tipo de material usar para as portas, para as janelas, para as esquadrias no geral. E a gente tem umas regrinhas aqui no escritório, não regrinhas, mas alguns padrões que a gente emprega na maioria das nossas casas. E hoje o tema é esquadrias. Vamos falar e dissecar esse tema. Não dissecar porque não somos especialistas, mas enquanto arquitetos a gente vai passar para vocês as nossas experiências com relação às portas e janelas que a gente usa nas nossas casas, né, Gui? Exatamente. Quem iria imaginar as inúmeras informações que tem nesse tema de agora? E antes de qualquer coisa, peguem seus cafés e vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Então, bora lá. A Living Concept, a favorita loja de móveis de Sorocaba e região, a Rene Estrutura Metálica Engenharia, a Luminária, a loja mais iluminada de Sorocaba, a MR2 Construtora de Jundiaí, a Bela Casa Pisos e Revestimentos e a Intersecta Energia Fotovoltaica e Automação. É isso, galera. Então, vamos lá pro tema. Muitos clientes nossos têm dúvidas com relação a qual tipo de material usar para as portas, para as janelas, para as esquadrias no geral. E a gente tem umas regrinhas aqui no escritório, não regrinhas, mas alguns padrões que a gente emprega na maioria das nossas casas. A gente tem basicamente duas possibilidades muito presentes, que são, para todas as esquadrias externas, a gente sempre vai para a linha do alumínio, do PVC, e para todas as internas, a gente vai pensar na madeira, ou seja, portas internas, quartos, divisão de ambientes. Aí sim a gente pode pensar nas portas de madeira. E para ir afunilando o nosso tema, vamos lá falar sobre as possibilidades para as esquadrias, ou seja, para as portas e janelas externas. Então vamos começar pelas portas, que é uma grande tecnologia aonde a gente consegue atravessar paredes. A porta principal, ela tem a grande possibilidade hoje, por conta dos materiais da nossa tecnologia, de ser um material em alumínio, PVC e também o ACM. O ACM. Que é um material de alumínio um pouquinho mais leve. Possibilitando aquelas grandes portas, né, que vocês veem na maioria dos nossos projetos. Mas também a porta madeira principal não é algo descartado. Isso vai muito de encontro ao sonho, né? Tem pessoas que ainda gostam da porta de madeira, porém vale ressaltar que a madeira ela dá um pouco mais de manutenção do que esses materiais que dão zero manutenção. É legal falar que as portas de madeira para a entrada podem cumprir várias funções, como sendo porta e painel, fazer as ripas de madeira, que são bastante bonitas, mas existem uma série de outros materiais, como esses que a gente está falando aqui, né, o alumínio e o PVC, que imitam a madeira com uma fidelidade bem bacana, sem a dificuldade da manutenção a longo prazo. Então dá muito menos manutenção e fica tão bonito quanto. Para a porta de entrada, essas soluções são as que a gente mais emprega em nossos projetos. Vocês podem acompanhar no nosso Instagram, Facebook e perceber agora mais direcionado com essas dicas que a gente está dando, né? E o ACM também, porque o ACM ele é uma liga mais leve de metal e ele consegue fazer portas inteiriças, bem grandes, sem nenhuma junta, nenhum friso, ou então com algum friso proposital, deixando a porta ainda mais bonita. Perfeito. A porta de entrada, geralmente, ela vai ser a porta maior, é algo que nós vamos querer no projeto evidenciar e na grande maioria das vezes nós utilizamos o sistema de pivotante. Então a porta ela tem acabando ficando aí com 1,30 m no mínimo, né? Onde que nós temos de 30 a 40 de parte menor de pivotante e um vão livre de 90. Pelo menos. Quanto maior for, também mais imponente. A gente já usou também o pivô no meio, quando a casa é muito grande, né? Por exemplo, aquelas portas bem imponentes, bem largas, de 2 metros, por exemplo, podem ter o pivô no meio porque fica 1 metro de cada lado e dá uma sensação diferenciada na hora que você abre e vai entrar a casa. Então, esse acesso principal da casa fica diferenciado. Perfeito. E também, para estar trabalhando a pega dessa porta, nós utilizamos muito os puxadores, tanto na parte vertical ou horizontal.
A parte de chave, existe a parte da chave convencional e agora, como todo mundo está utilizando, as fechaduras eletrônicas. Sempre importante lembrar que as fechaduras eletrônicas precisam ser escolhidas a dedo, porque algumas não podem ficar expostas a sol e a chuva. A gente também usa um puxador, às vezes, na porta de entrada, quando ela é, por exemplo, ripada, que é uma coisa que vocês veem muito, né? É um puxador mais oculto ou mais embutido no próprio alumínio. E aí você consegue ter as próprias ripas fazendo em alguma delas, às vezes, de puxador, né? Para você segurar, abrir e fechar a porta. Dito isso, falando das outras possibilidades, as janelas e as portas de quartos, por exemplo, em que sua maioria a gente acaba utilizando portas com folhas de vidro e a parte em cima que guarda o venezianado, né, que é aquela que desce assim a persiana. Essas portas são bem legais porque elas dão blackout no quarto, quase que total, e você consegue ficar com uma quantidade maior de luminosidade por ter duas folhas de vidro e não aquilo que comumente se usa, né, que é uma folha de vidro e uma folha venezianada. É a famosa porta-balcão, mas também para você ganhar mais espaço, em alguns projetos com quartos menores nós utilizamos a janela, porque embaixo da janela, quando você não tem a porta, você coloca uma mesinha, um armário e consegue ganhar espaço no seu quarto. Também não é regra você utilizar a esquadria branca e fazer a porta da entrada branca. Você pode utilizar a porta até de outra cor, preta, cinza e madeira. Afinal, a porta de entrada é o destaque, né? E também é uma coisa legal falar sobre essas cores, porque atualmente a gente tem uma variação imensa de possibilidades, principalmente no alumínio e no PVC, de tons, né? O mais comum é o branco e o preto, que acabam sendo ali a mesma faixa de valores, né, para investir nas esquadrias da sua casa. Mas a gente também tem, como o Gui já falou, o cinza, o cortem, que é um marronzinho, fica bem legal. As que imitam madeira, as madeiras mais claras, mais escuras, depende aí do fabricante. E várias possibilidades assim para compor essas esquadrias. Em sua maioria, esquadrias que vão em áreas molhadas, por exemplo, elas não têm a parte venezianada, ou seja, são sempre de vidro. E em banheiros a gente gosta de usar o vidro pontilhado ou vidro jateado ou mesmo vidro serigrafado. O vidro serigrafado, pessoal, é um vidro que não vai deixar ter visão nenhuma para dentro do espaço. Basicamente aquele vidro que geralmente a gente enxerga em portas de banheiro de shopping, nas cabines, né? Então ele deixa passar a luminosidade, mas você não vê nada dentro. Quando a gente usa uma técnica aqui no escritório de janela de banheiro vertical, ao invés dela ser aquelas horizontal, né, que geralmente é maxilhar, que é o basculante, na vertical a gente tem uma faixa grande, né, que pega boa parte do corpo, às vezes dentro do box. Então o vidro serigrafado é legal para essas possibilidades. Tem muito cliente que tem dúvida com isso. Perfeito, vamos entrar dentro da casa então? Sim! As portas internas. Nós temos três medidas padrões de portas, de folhas de portas. As portas de 92, as portas de 82, as portas de 72. Minto, temos uma porta menor, de 62, né? Na grande regra do jogo, porta de quarto 82, folha de 82, vão livre de 82, portas de banheiro 72 e portas de lavabo menor 62. A porta folha de 92 é uma porta utilizada para entrada, mas como a gente já começou o vídeo falando sobre a porta principal da casa, onde nós preferimos investir no tamanho, a gente acaba descartando essa folha de 82. Existem de 92, perdão, edição. Existem variações de portas. A porta de abrir com a dobradiça, que né? É de giro. A porta camarão, que ela pode ser retrátil. Que é a sanfonada. Sanfonada, que ela a camarão. Quando sanfonada. você tem zero espaço, você acaba utilizando. E uma porta que a gente gosta muito, que é a porta de correr, que ela fica mais bonita do que essa porta sanfonada, porta camarão. Vamos aos materiais dessas portas. Na maioria das vezes utilizamos a madeira. Sim. Né, para as portas internas. E aí, dentro dessa possibilidade da madeira, existe uma diversidade gigantesca de folha de porta. Por quê? Você pode comprar o batente
instalar ele na obra, depois comprar a folha da porta, as dobradiças, a maçaneta, chaveiro, e aí você montar tudo isso. E geralmente tem as folhas de porta maciças, folhas de porta alveoladas, então é muito importante você conseguir encontrar um custo-benefício no meio disso. Porque hoje em dia existem umas portas que a gente recomenda para os nossos clientes que elas vêm prontas. Lembra que o Gui falou dos padrões de tamanho? Então, como esses padrões de tamanho eles não mudam tanto, e hoje em dia a gente tem tecnologias para instalar essas portas mesmo depois que a casa está pintada, né, sem ter que chumbar o batente como se fazia antigamente, geralmente essa instalação, né, com essas portas prontas é feita com a espuma expansiva, a gente consegue ter uma porta com acabamento bem melhor, que já vem pronta com a folha de porta, com o batente, com a dobradiça, com a fechadura pintada, com uma laca de repente bem bacana ou com um material que ele não vai riscar, que ele não vai sujar, e em diversas cores, né, Gui? Perfeito. Vantagens, tá, gente? Quando você compara preço de uma porta e você vai comprar o batente, você vai comprar as peças separadas. Então, no final, quando você junta ali na sua planilha, o preço é o mesmo de uma porta pronta, né? Então, desde a parte do batente, a folha da porta, as dobradiças, as maçanetas, o material que a gente vai pintar, por exemplo, se for de um verniz, é um preço. Se for de uma laca, é quase 3, 4 vezes mais, uma laca boa. E a mão de obra para pintar tem que ser uma mão de obra muito boa para fazer essa porta bem legal, caso você queira investir na porta do seu quarto. A diferença dessa porta que o Caio mencionou é que a pintura já é uma pintura industrializada, com uma alta tecnologia, então o acabamento dela é perfeito. Quando você coloca na ponta do lápis e percebe que uma porta com acabamento perfeito é o mesmo preço de uma porta que você vai montar, envolver mais outros profissionais, você acaba optando por uma porta que você otimiza o seu tempo. E aí o pulo do gato é que existem alguns fornecedores que têm feito portas com um material que ele é de pó de madeira e polímero, e ela tem uma resistência incrível, um acabamento impecável e está sendo bem legal. Então, continuando ainda na parte interna, vamos sair do quarto e entrar para a sala, para os ambientes integrados, que vai fazer sala, espaço gourmet, cozinha, e na maioria das vezes, na verdade, quase todas as vezes aí, acho que não tem nenhum projeto que vai ter uma cozinha com uma portinha para o gourmet, é sempre uma portona de vidro integrada que corre, ou uma porta que você tem, esqueci o nome, a porta de varanda, que é a cortina de vidro. A cortina de vidro, que a gente consegue ter um vão maior. Essas portas, na maioria das vezes, a gente utiliza o material de alumínio, raramente a gente está utilizando PVC e utilizamos o próprio blindex para fazer essas integrações de espaços, do espaço, quando a gente não quer ter nenhuma barreira visual. E aí também tem uma dica, que é o seguinte, se atentar ao tamanho da viga. Por quê? Porque às vezes a gente tem um vão muito grande e a gente quer que todas as portas corram juntas para o mesmo lado, a gente precisa, por exemplo, colocar ali 4, 5 folhas de porta às vezes, e a viga comum, né, que a gente trabalha de 15 centímetros, que é acabada, ela vai ficar aí com seus 18, ela não comporta. Então a gente prevê geralmente em projeto uma viga de 20 centímetros, que a acabada vai ficar aí com 22, 23, para poder caber todas essas folhas de porta. Exato. Quando a gente não usa as folhas de porta ocultas, né, escondidas, correndo dentro de uma parede, que é bem legal. Legal falar que a gente engrossa a viga pela quantidade de folhas que aumenta o trilho. Então o trilho ele não pode passar a viga, senão fica esteticamente e não legal. Dá apoio, né, suporte para a esquadria. É isso aí. Pessoal, para finalizar, vocês podem nos perguntar então, e as esquadrias de madeira que se usava tanto antigamente, não se usa mais? Se usa ainda. A única questão é se atentar à manutenção, que as portas e janelas de madeira colocadas na área externa, por exemplo, podem dar a longo prazo, e dando a manutenção correta você vai ter por muito tempo. A gente usa elas, por exemplo, em projetos de chácara, em projetos na praia, que você não pode usar o ferro, e fica muito bonito também, sem sempre deixar de lembrar que a gente tem o alumínio e o PVC que imita o visual da madeira com muita qualidade. Espero que vocês tenham gostado, até semana que vem. E não deixe de clicar no inscreva-se no sininho. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau!